Era a primeira vez que eu estava ofertando uma sessão psicopedagógica online, né? E para minha grata surpresa, assim, foi muito bacana, porque tanto eu quanto ela, a gente rapidinho achou ali um enquadramento de câmera. Ela teve ajuda da mãe dela, né? Enfim, e num primeiro momento ela queria aparecer, conversar e tal. No segundo momento eu pedi que ela baixasse um pouquinho, que eu pudesse ver as fichas. Ela escolheu 3 animais, que foi a onça pintada, o mico-leão-dourado e o veado, ela chama de veado, O chamou o tempo cervo. todo, o Aham. cervo, isso. Então, deu para a gente classificar no primeiro momento. Eu já tinha presente que ela tinha uma estrutura lógica. Então, o que eu percebi? Classificação, ela foi super bem, muito rápida, assim, manuseando os animais e tal. E na seriação, então, ela apresentou bastante, bem mais dificuldades, assim, e aí eu fui num processo bem lento. Eu sei que demorou de 40 a 50 minutos, a gente ficou ali na conversa sobre a seriação. Pedi que ela separasse o maior que ela escolhesse o animal que ela gostasse mais, ela escolheu o cervo, então que ela separasse maior, e aí eu quis ir para o outro extremo do menor, para que ela comparasse os dois tamanhos. Essa comparação foi um raciocínio que a gente usou o tempo todo, e que eu levava ela a comparar, porque chegou um dado momento em que ela estava com todas as peças na frente dela, e eu disse para ela, bom, eu pensei ainda comigo, para fazer esse raciocínio da seriação, ela vai precisar também separar, né? Então a gente foi Claro. indo por aí. Eu ia dizendo para ela, tu tem o maior. Agora a gente vai fazer tipo uma escadinha. Tu vai fazer, vai pegar agora um pouco menor, o teu cérebro um pouco menor. E daí ela conseguia pegar um pouco menor, mas não conseguia pegar o imediatamente menor, né? E aí essa escadinha não era a palavra, eu não entendia se ela conseguia compreender. E em alguns momentos a mãe entrou também para fazer uma tradução, assim, né, do que a gente conversava. E a mãe me ajudou bastante nesse caso. Crianças e adolescentes, em geral, eles recorrem muito à figura de apoio, né? E no caso, ela ali com a mãe, ela Sim. perguntava para a mãe tudo, né? Que eu perguntava para ela passava a pergunta para a mãe. Aí, num primeiro momento de intervenção, eu disse, não, agora é contigo, agora a mãe vai fazer outras coisas. E aí a mãe deu uma saída da sala, a menina começou a entender as propostas, assim. Mas só para dizer para vocês, assim, a classificação fluiu muito bem. Eu parti para a seriação, que era o planejamento, né, da sessão. E aí eu vi que na seriação ela não fazia espontaneamente. Teve um momento em que ela conseguia identificar as peças menores, mas aí eu forcei, eu vim aqui para a mesa e eu convidei que ela colocasse as pecinhas na base, né? Então coloca os Uhum. pezinhos do viadinho, do cervo, coloca os pezinhos todos um do ladinho do outro, alinhado. E ela não entendeu, né? Porque não tem a operatoriedade. Olha o que a mãe fez, não fica mais fácil de ver os tamanhos e tal. Então, ela atingiu, né? Chegou o raciocínio operatório com a ajuda da mãe. Aham. E a mãe foi Sim. fantástica, porque então ela sentiu que ela deveria sair, e em um momento em que a menina não entendia o que eu falava, a mãe entrou. Então, para mim foi Aham. muito satisfatório, assim, e, bom, completamente aprovada, né, a proposta, e achei que foi muito Que legal. legal. Agora, se eu falei, Eu acho. Só vou te interromper um pouquinho, Morgana, só para fazer aqui um comentário.
Eu acho muito, muito, muito rico vocês trazerem esses relatos, porque essas situações, por exemplo, né, que você passou com a mãe, são situações que a gente passa no presencial também. Só que de formatos diferentes, né? Então, agora, quando eu até brinco, né? Eu tenho falado muito que a gente está sofrendo uma metamorfose, né? Então, agora a gente vai ter que aprender a lidar com isso num formato um pouco diferente, né? Entender que a mãe e o pai vão ter, né? Ou a pessoa que estiver ali vai ter, sim, uma intervenção. A gente vai ter que trazer todas as consignas, todo o enquadre, mas eles não são robôs. E essas pessoas vão intervir, né? E a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, mas é interessante esse tipo de relato, porque a gente vai passar por isso, né? E eu acredito que muitas de vocês já passaram, inclusive, na avaliação, né? Coisa bem interessante que aconteceu. Eu lembro que nós falávamos na semana passada de que em alguns momentos vai ser necessário que as mães ajudem, as mães, familiar que estiver junto, nos ajude com as mãos, né? Já que a gente está ali com a fala, né? Com a palavra. Eu posicionei o celular e mostrava na mesa. Olha, eu quero que tu faça assim, assim. E ela não entendia. E aí a mãe veio e fez, né? E daí eu me lembrei muito daquela fala, assim, em alguns momentos a gente conduz, mas eles vão ser as nossas mãos. Isso, exato. Exato, porque quando a criança vê na tela, ela não está vendo no concreto, ela não está manipulando o concreto. Tem muitas provas que tem as ações ali do psicopedagogo. Então, até, eu não sei se vocês chegaram a ver essa semana que eu comecei a fazer um início, assim, de um manual prático para vocês mandarem para as mães, porque elas vão ter que entender quais são os movimentos que elas vão fazer mesmo, né? E já previamente elas vão ver isso. Então, assim, por exemplo, o que eu postei essa semana foi da prova de líquido. Então, eu coloquei lá tudo que o pai e a mãe iam precisar. Então, o copinho do tamanho tal, com os centímetros. E daí, assim, sugerindo, por exemplo, um copo tipo tulipa, um copo tipo sobremesa, os copinhos tipo cafezinho. Daí depois, então o que a mãe vai fazer? Ela vai trocar o líquido lá que a criança não escolheu para ela vai passar para o copo achatado. Depois, né? Claro que nessa postagem do Instagram que eu falei para vocês, eu não coloquei o manual completo. É claro que amanhã tem que fazer um retorno empírico ainda ali, que eu não coloquei. Mas assim, né? Depois ela faz o retorno empírico, ela coloca no copinho lá, no tulipa, depois ela coloca. Então, isso eu acho que vai ser. Acho que vai ajudar, sabe? A gente trazer já de um jeito bem, bem pronto para os pais que materiais eles vão precisar e o que eles vão precisar fazer no meio da avaliação. E aí também ali eu já vou colocar uma parte, né, sobre essa parte do enquadre, né, de uma forma muito delicada, mas dizendo a importância, né, deles não fazerem, não darem a resposta pela criança, tudo aquilo, né. E agora eu já estou fazendo também para a prova de seriação. Eu já estou fazendo com a sugestão dos canudos que eu tinha falado para vocês. E aí eu já coloquei também todas as medidas lá. Eu acho até que eu vou mandar para vocês no grupo ali, tá? Eu vou mandar quando a gente terminar aqui, eu vou mandar no grupo ali para vocês. E daí no caso da seriação, né, a sugestão seria ali dos canudos, né? Então assim, é isso, né? A gente vai ter que ver no campo de batalha mesmo como é que tudo isso funciona, né? Mas muito legal, Morgana, muito legal. E daí, no teu caso, você entregou os materiais para a família ou você conseguiu fazer? Isso, eles têm super pouco tempo, enfim. E eu estava com esse receio que ela fosse me dizer que não daria para imprimir. E aí eu fui indo devagarinho, ela foi me dizendo, manda aí, deixa eu ver, né? E aí eu até mandei o dado, eu disse, não, o dado eu faço. Espera lá, pede para ela escolher 3 animais desses animais aqui e imprime. E eu não citei o recorte, que é mais chato, né? Uma coisa bem mais trabalhada. Ainda mais esse jogo, né? Esse jogo é o pior de todos para recortar. Mas daí a solução que ela achou,
a avó mora do lado, e a avó recortou junto com a menina. Então, eles fizeram o final de semana, e aí ontem mesmo, ontem foi segunda, ontem que eu perguntei, e aí, como é que tá o jogo? Como ela me mostrou que estava pronto, que a avó havia recortado junto com a menina, então deu super certo, assim. E ela também gostou que eu estava ali organizada com o jogo, com a proposta, né? Igual a dela. Então, É para nesse mim, sentido assim, que você diz, assim, que ela ficou feliz em ver que você tinha igual o dela, isso? sim. Ah, Daí eu ia perguntando quais os que ela gostava, né? Escolhia exatamente trabalhar com o que ela gostava. falo muito sobre essa questão dos referenciais de aprendizagem, porque isso é muito forte, vocês sabem, né? Então, assim, essa avó é um referencial de aprendizagem para a menina também. A família fez a sistematização ali de como que eles iam resolver aquela situação, pegaram um final de semana para fazer, eu acho isso positivo. Eu acho isso muito, assim, eu acho maravilhoso. E o que eu ia falar para vocês também, eu já falei isso, tá, gente? Mas eu vou repetir. Eu sei que tem levantada, mas eu vou repetir. A história desses jogos, né? Porque quando eu idealizei esses jogos, eles já eram para mandar para as famílias, né? Então a ideia era que esse ia ser um programa que eu ia fazer para os pais. Então os pais iam imprimir os jogos em casa e iam jogar com as crianças. E aí que não teve adesão, porque os pais, né? E era muito engraçado assim, porque as pessoas já me falavam que não ia dar certo. Assim, pessoas da minha família, sabe? Minha mãe falava, minha irmã falava, Michele, não vai dar, você acha que eles vão recortar tudo isso? Você só faz isso porque você é psicopedagoga e tal. E aí que não deu outra, né? Quando eu comecei a divulgar, as primeiras pessoas que se interessaram pelo programa foram as profissionais. E aí agora, eu juntando tudo isso, eu vejo assim o quanto foi um caminho bom até assim ter acontecido. Eu não planejei isso, mas foi muito legal de trazer isso como um instrumento de consultório, porque exatamente vocês têm esse comando, esse controle do que vai ser feito, em que momento vai ser feito. E não adianta eu fazer um programa online com uma tabela para o pai imprimir uma semana esse, depois uma semana aquele, porque eu não sei o perfil dessa família, eu não sei quais são as particularidades dessa família. Então, se é uma família que está muito mais fechada, eu vou escolher um jogo primeiro muito mais simples, daí eu vou pedir para imprimir um bicho só, né? Se for uma família que tem uma adesão muito maior, eu já vou fazendo. Então, assim, nossa, eu vejo assim que foi um percurso que foi traçado, que no final das contas não poderia ter sido melhor, né? É um material específico para imprimir em impressoras caseiras, que todos podem recortar e colar, que é inclusive para que as crianças participem junto, claro, não as crianças muito pequenas, né? Mas que pode colocar ali, né, a presença da criança, mas tem que ter alguém orientando, porque eles não iam dar conta mesmo de fazer sozinhos, né? Por mais que eu fizesse um programa todo, lá, isso é muito de cada família, assim, é muito particular isso. Então eu vejo assim que é isso, vocês que vão dar todo esse norte de planejamento, de sentir, né, o que é possível, o que não é. E também, né, pessoal, o momento que vocês estão com aquela família, porque, por exemplo, agora, né, a gente está num momento que muitos lugares não tem como imprimir. Então, né, são muitos detalhes que vocês vão poder conduzir tudo isso, né? Tá bom? Mas muito legal, Morgana, achei bem, bem bacana, bem legal.